Espírito Santo, nós clamamos a Ti. Vem sobre nós, Senhor. Faz de novo, Senhor. Enche-nos de Ti mesmo, Senhor. Nós viemos aqui buscar a Tua presença. Senhor, a gente não veio aqui fazer outra coisa a não ser clamar pelo enchimento do Teu Espírito Santo. Não nos deixe, Senhor, seus mesmos. Leva-nos, Pai, muito mais além. Senhor, em nome de Jesus. Rompe, Senhor. Rompe na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos só cantar louvores. Nós queremos ser um louvor vivo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ache em nós alguma coisa que Te agrade. Por isso, Pai, nós Te agradecemos nessa noite. Porque o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, é de todo o coração que nós Te buscamos e suplicamos a Tua presença. Sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que o Senhor está aqui. Podemos sentir a Tua presença. Sabemos viver sem ela. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na nossa vida, com a nossa família, no nosso trabalho. Ajuda no dia a dia, Senhor, a ter mais de Ti e menos de nós. É necessário que o Senhor cresça e a gente diminua. Então cresce, Senhor. Mata a nossa carne e viva o Senhor em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Mais uma vez recebe toda a honra, Pai, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Você pode se sentar. A palavra de hoje é resistindo ao mal. Como família, como indivíduo, a Bíblia diz que o dia mau chega e o dia mau chega para todos e não para alguns. Não há como fugir deste dia, o dia mau. E Efésios 6, de 10 a 20, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Até aqui perceba algo que está escrito: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. A Bíblia está dizendo para que a armadura serve. A armadura só serve para isso. Só para você resistir no dia mau. É para isso que ela serve. Há um propósito para a armadura de Deus. E o propósito, Paulo está dizendo, é para você resistir. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo e com toda a súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho,
pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? A armadura existe para oferecer resistência ao dia mau. O dia mau não é um dia, como um outro dia qualquer. O dia mau é um período. O dia mau é um ciclo que precisa se completar na nossa vida quando o dia mau chega. O dia mau é para ser resistido. E nós vamos ver um pouco sobre o dia mau hoje, entendendo que o dia mau não é um mal qualquer, mas é o dia do maligno. É o dia onde Deus afrouxa um pouco a corrente de Satanás, a fim de que ele se aproxime um pouco mais de nós. Então, esse dia mau chega, porque Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir. E quando Deus permite o dia mau, o Satanás chega um pouco mais perto, como nós vamos ver hoje na vida de Jó. Existem coisas que acontecem em nossas vidas que não sabemos explicar o porquê. Existem situações na sua vida que talvez você diga, pastor, eu tenho situações que eu não sei dizer por que está acontecendo. Eu não sei porque eu estou vivendo isso, não sei porque eu estou passando isso. Acabamos de ler aqui vários pedidos de oração, um diagnóstico de câncer no intestino. E se fosse você? O que você pensaria? O dia mau chegou na vida dessa pessoa, acabou de chegar. Um diagnóstico desse inicia o dia mau. O dia mau não é um dia. O dia mau é um tempo. Mas o dia mau também tem tempo para acabar. Graças a Deus. Senão, nós não subsistiríamos, nós não aguentaríamos. O dia mau, então, é um processo, um ciclo. E ele precisa ser resistido. É interessante que na vida de Jó nós vamos ver a plenitude do dia mau. Na vida de Jó nós vamos ver o dia mau em todas as suas facetas. E na vida de Jó nós vamos ver o dia mau chegando com toda a sua força, pegando em Jó todas as áreas da vida. E o que ele fez? Então Jó de 6 a 12 diz assim. Eu estou pegando o texto de Jó agora, não fugindo do contexto, mas permanecendo nele, porque eu quero falar sobre o dia mau. E por isso estou lendo agora Jó, porque Jó vive este dia. E ele vai ajudar a ilustrar a nossa vida também. Jó de 6 ao 12. E no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Deus não precisa, meus irmãos, perguntar para Satanás se ele observou Jó. Deus é onisciente. Quando Deus fez essa pergunta, ele já sabia o que Satanás estava fazendo ali. Ele já tinha subido ali para pedir permissão para Deus, para acabar com Jó. E aí Deus se antecipa e diz, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus não tem uma opinião sobre você. Deus tem um diagnóstico. Opinião sobre você tem os outros. Deus sobre você tem um diagnóstico preciso. Ele sabe muito bem quem você é. Você é filho e filha amado dele, amém? Deus tinha um diagnóstico de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme a Jó debalde? Debalde não é debalde, debalde é à toa, de graça. Porque às vezes alguns, não é? Dizem, pois de balde. Não, gente, não é. De graça. Teme a Deus assim, sem motivo? Satanás está dizendo para Deus, Jó te teme assim, sem motivo? Porventura tu não cercaste de sebe a ele
e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A primeira coisa que Satanás está agora fazendo aqui é dizendo para Deus: Jó, ele te teme, ele é íntegro, ele é reto, ele é um homem que se desvia do mal, e não há na terra homem semelhante a ele, porque também, olha tudo que o Senhor deu para ele. O homem tem tudo. Ou ele é o mais rico do Oriente. Ele tem 10 filhos. Ele tem tudo que uma pessoa poderia querer ter. Como é que uma pessoa assim não vai te adorar? O que Satanás está dizendo assim: na verdade, ele não te adora por quem você é. Ele te adora porque você dá as coisas para ele. Mas se você parar de dar as coisas para ele, eu tenho certeza que ele gospe na tua cara. E Deus diz assim: tá bom, então vamos ver. E se um desafio fosse lançado no céu a nosso respeito assim, aonde Deus aposta em nós, e Satanás diz assim: tá bom, eu vou lá checar. E como se não bastasse, Jó de 2, de 1 a 6, é o último texto que leio, depois já entro na explicação, diz assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Primeiro ponto: no dia mau podemos perder todas as nossas posses. Jó 1, de 9 a 11, diz que Satanás foi autorizado a ir até Jó e tirar tudo quando ele tem. É fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. É fácil adorar a Deus quando está tudo no controle. É fácil adorar a Deus quando a conta está no azul. Mas quando perdemos tudo? E quando é permitido que os nossos brinquedinhos sejam tirados de nós? E quando chega o dia em que não há mais recursos? E quando chega aquele dia que tudo o que trabalhamos para construir é destruído? Esse é o dia mau. O dia da bancarrota. O dia em que você quebra. O dia em que os negócios não prosperam. O dia em que você colocou todas as suas economias numa coisa e ela não foi para frente. O dia que todos os seus investimentos foram pelo ralo. Um dia que todos os seus esforços de uma vida simplesmente se esgotaram. E agora você não tem mais nada. Esse é o dia mau. Esse é o dia que chegou na vida de Jó. Mas Deus disse: você pode tocar em tudo o que ele tem, mas você não pode tocar nele. Martinho Lutero diz que Satanás, ele é o Satanás de Deus, porque ele está na coleira de Deus, e ele não pode ir 1 centímetro além daquilo que Deus permite. Deus continua no controle, ainda que você tenha perdido tudo, ainda que você não tenha mais 1 centavo no bolso, ainda que a sua família tenha ido à bancarrota, ainda que toda a herança da sua família tenha sido jogada fora, Deus continua no controle. É fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. Ele insinua que Deus precisa subornar as pessoas
para receber adoração, porque algumas pessoas, quando perdem tudo o que têm, ou as coisas não estão indo bem, elas se afastam de Deus. Porque o dia mau chegou, as coisas não melhoram, então agora para mim, eu não estou mais bem. Onde está Deus? O que Deus está fazendo por mim? Quando eu entrei nesse negócio, por que Ele não me ajudou? Por que Ele não me avisou? Por que Ele não impediu? Por que Ele não me protegeu? E o propósito de Satanás no dia mau é fazer nós murmurarmos e blasfemarmos contra o nome de Deus. Mas a Bíblia diz que Satanás é um ser limitado, que Satanás é um anjo fora do lugar, que Satanás não pode nos tocar sem a permissão de Deus. Até onde ele pode ir? Até onde Deus deixa. Jó 1, 20 e 22 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó entendeu que tudo aquilo que eu construí, do berço até a sepultura, não vale nada. Tudo que eu construo, tudo que eu junto, do berço à sepultura, não é a razão da minha vida. A razão da minha vida é o Senhor. Ainda que você perca tudo, meu irmão e minha irmã, adore a Deus. Porque o dia mau acaba. E Deus, encontrando louvor nos seus lábios e adoração em meio às dores, Ele vai agir em seu favor. Mas aqui nesse ponto, termina a caminhada de muitos. Jó sabia que o brilho do dinheiro é falso, que o seu prazer é transitório, que ele não satisfaz, que ele não oferece segurança. Ele não deu ao dinheiro adoração. Segundo ponto, no dia mau, podemos perder quem mais amamos. Jó 1, 18 e 19. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Aqui termina também a caminhada de muitos, no luto, na dor, quando perdemos pessoas que amamos. Jó teve que ir no sepultamento de seus 10 filhos, no mesmo dia em que perdeu todas as suas posses. Ele enterrou os seus 10 filhos. O dia mau é quando perdemos tudo. O dia mau é quando perdemos as pessoas que mais amamos. Mas mesmo perdendo as pessoas que mais amou, seus filhos, ele não blasfemou contra Deus. Existem pessoas que perderam filhos, e quem perde filho, só essa pessoa sabe falar a dor que é. E existem pessoas que perdem entes queridos e culpam a Deus. Blasfemam contra Deus. E falam: Deus, como é que você pode deixar meu marido morrer, minha mulher morrer, meus filhos morrerem? E ficam magoados, brigados com Deus, amargurados contra Deus. Blasfemam contra Deus e nunca perdoam ao Senhor. Aqui termina a caminhada de muitos quando o dia mau é o dia de luto, a morte do cônjuge, do pai, da mãe, a morte do filho, dos filhos, dos irmãos. Aqui muitos culpam Deus e decidem se afastar perguntando: onde o Senhor estava? Questionam, blasfemam contra Deus, se afastam de Deus no dia mau. Mas Jó 1, versículo 20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou a Deus. E nisso, Jó não pecou contra Deus. Terceiro ponto, no dia mau, podemos perder a saúde. Um diagnóstico fatal, uma doença horrível,
sem causa aparente. Jó 2, de 4 a 5. Disse Satanás: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. Estava sentado no meio da cinza. Então a sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Falido, sem família, sem dormir, sem comer, ficando magro com as costelas aparecendo, sentado no meio da cinza e doente, da planta do pé ao alto da cabeça. Jó chora a dor das suas feridas. Ele perdeu tudo o que tinha. Ele perdeu seus filhos. Agora ele perde a sua saúde. Então Jó chora a dor das suas feridas. Mas a sua mulher diz: ainda retém a tua sinceridade. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Porém, ele lhe disse, em Jó 2,10: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Jó resiste ao dia mal, não blasfemando contra Deus. Jó resiste ao dia mal, adorando em meio às dores, às injustiças, no dia mal. Jó adora. E Jesus diz: aquele que quiser guardar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhará. No dia da doença, adore a Deus. Quarto ponto. No dia mau, todos os nossos amigos nos abandonam. Capítulo 2, de 11 a 12, vai começar a dizer isso. Jó 19, 21 e 22 diz: compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Jó 13, 4 diz, em outro lugar ele lamenta: vós, porém, sois forjadores de mentiras, e todos vós, médicos que não valem nada. Aquelas amizades que Jó tinha no momento mais difícil da sua vida, no momento crucial, no momento onde ele precisava de ouvir de um amigo, de alguém de confiança, de alguém íntimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de amor, uma palavra de bondade. Jó só ouve críticas. A Bíblia diz que os amigos de Jó, 7 dias ficaram com ele e não disseram nada. Nesses 7 dias, eles foram amigos. Mas depois de 7 dias, eles começaram a olhar para a vida de Jó e começaram a fazer teologia com a vida de Jó. Existem gente que olha para a nossa vida e começa a fazer teologia com as nossas desgraças. E dizer se todo o mal que está acontecendo na sua vida, isso você deve ter feito alguma coisa. Porque a maldição sem causa não pousa. Alguma coisa você fez. Se você está passando por isso, é bem feito. Você deve ser pecador. E Jó é acusado pelos seus amigos de adúltero, de ladrão, de louco. Ele é abandonado, ele é acusado e ele é julgado pelos seus melhores amigos. Porque no dia mau, nossos amigos nos abandonam. Só ficam as críticas. Só ficam os julgamentos. Ficamos sozinhos, solitários, rejeitados, julgados, caluniados, difamados, abandonados, sem causa. Quando todos te abandonam, esse é o dia mau. Jó 19:13 diz: pôs longe de mim a meus irmãos. Jó 19:14, os meus parentes me deixaram. Jó 19:14, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó 19:15, os meus domésticos e as minhas servas, nem os empregados, nem eles. Jó 19:18, até os pequeninos me desprezam, as crianças zombam de Jó.
Jó 19:19. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Jesus conhecia esse sentimento. Mateus 26:56 diz: então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Quinto ponto, se você aguentar. No dia mau, não entendemos o propósito da nossa existência. Quando o dia mau chega na nossa vida, a gente não entende. E a gente começa a perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu ainda estou vivo? Por que o Senhor não me leva? E as suas orações são mais assim: Jesus, volta logo. Eu quero mesmo o arrebatamento. Ou, Senhor, para mim já deu. Olha o que Jó diz. Capítulo 3, versículo 10. Porque não fechou as portas do ventre. Versículo 11. Porque não morri desde a madre. 12. Porque me receberam os joelhos. 12. E porque os peitos para que mamasse. 13. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria. Versículo 20. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados. 23. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto. 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro. 25. Porque aquilo que eu temia me sobreveio. E Jó levanta 34 queixas contra Deus. E 16 vezes Jó pergunta: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? 16 vezes. E nós estamos falando de um homem mais temente que já teve sobre a terra. Um homem justo, um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desvia do mal. Um homem como não há outro. O mal, o dia mau, o maligno, pode afetar 5 grandes áreas da nossa vida. A riqueza, as nossas posses. A saúde, o casamento, os filhos, os amigos e até a nossa vocação, o propósito da nossa existência. E agora Jó não tem mais nada para perder. E é quando que Jó não tem mais nada para perder que ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ah, meus irmãos, troque de lugar. Troque de lugar. Sem posse, sem filhos, sem esposa, sem amigos, sem entender nada, abandonado sozinho, doente, magro, quase morrendo, raspando a pele com cacos para tirar o pus das úlceras que está no corpo inteiro. Ele não tem mais nada para perder. E ao final disso tudo ele diz: eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Eu quero te desafiar a dizer hoje para os seus problemas: eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará em meu favor. O mal tira de nós tudo que não é Deus. O dia mau nos purifica. O dia mau nos limpa. O dia mau tira as criancices. O dia mau tira o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a insensatez, a mentira. O dia mau nos traz humildade. Porque no dia mau nos vemos como realmente somos. E humildade não é outra coisa senão ter perspectiva correta de si mesmo. E se Jó tinha alguma coisa, ele tinha isso. Ele sabia quem era. E sabia quem Deus era. Conclusão. Depois de 34 queixas de Jó e de 16 porquês, Deus responde: nada. Nada. Para Jó, homem reto, íntegro, sincero, que se desvia do mal, nenhuma resposta, nenhuma.
Ao invés disso, Deus faz para ele 70 perguntas, que estão no capítulo 38. Vou fazer só 3. Primeira pergunta que ele faz para Jó, dizendo assim: Jó, já que você é tão inteligente, é tão bom de fazer pergunta, responda a minha primeiro. Quando eu fundava a terra, faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quando eu fundava a terra, Jó, onde é que você estava? Onde você estava? Quando eu estava fundando a terra, Deus está perguntando. Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por faixa, quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Sim, meus irmãos, Deus está sendo irônico. No dia mau, Jó descobre coisas novas. Ele diz, no capítulo 42, versículo 2, depois que Deus pergunta a ele diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu não sei as perguntas que você tem para fazer para Deus. Eu não sei que perguntas você tem feito a Deus. Deus não tem obrigação de te responder nenhuma. Alguns pregam de um jeito que parece que Deus tem obrigação de nos servir. Deus não tem. Deus não é nosso servo. Deus não é nosso empregado. Deus é Senhor. Ele cria, Ele domina, Ele sustenta, Ele governa todas as coisas com a sua mão poderosa. Ele faz do jeito que quer, quando quer. Mas de uma coisa sabemos: sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele é bom, santo, justo. Ele é compassivo, gracioso e misericordioso. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele nos ama. Mas Ele não tem obrigação de responder nossas perguntas. E aí, Jó responde: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Os livros de autoajuda dizem: você pode tudo. Tudo está dentro de você. Diga isso para Jó. A Bíblia ensina: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmos 103, 14. No dia mau te falta poder. No dia mau, você precisa da armadura de Deus, que é o próprio Deus. A armadura de Deus, que é a adoração. No dia mau, adore. Tudo que Jó fez no dia mau foi adorar a Deus. No final descobrimos: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Isaías 40, 12 diz: e tomou a medida dos céus a palmos. Qual é o tamanho do universo? Não sabemos. Hernandes Dias Lopes faz esse comentário, ele diz que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Voando na velocidade da luz, demoraríamos 93 bilhões de anos para irmos de uma extremidade do universo à outra. Mas Deus mede o universo a palmos. Que tamanho é o nosso Deus? Qual é a grandeza dele? Quantas estrelas tem o céu? Não sabemos. Mas os estudiosos acreditam que há mais estrelas no céu de que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Isaías 40, 26 diz: Ele as chama todas pelos seus nomes, e por causa da sua grandeza e das suas forças, e porquanto que é forte em poder, nenhuma delas faltará. Ele sabe o teu nome. Ele sabe muito bem quem é você. Se Ele sabe o nome das estrelas, e elas são mais em número do que todos os grãos de areia de todas as praias, de todos os desertos, Ele sabe o seu nome. Ele sabe o que você está vivendo. Você acha que Ele não sabe? Ele sabe.
Ele se importa, Ele te ama. Mas Ele precisa que você entenda que não há outro caminho além da adoração. Como termina o dia mau na vida de Jó? Termina em Jó 42, 10 e 11, e 12 e 13. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Por que ele não teve 20 filhos? Porque filho, quando morre, a gente não perde. Eles estão com o Senhor. Dinheiro Deus pode mandar em dobro. Filho e parente, quando morrem, eles estão com o Senhor. Se entregaram a vida ao Senhor. O que mudou aqui? Tudo. As circunstâncias eram as mesmas? Eram. A forma de enxergar mudou. A intimidade de Jó é outra. Mais do que a ressurreição, foi a mudança na mente de Jó. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A distância entre os ouvidos e os olhos é percorrida pela estrada da obediência. Cantamos, quero te ver, Senhor. Jó viu a Deus. Mas a distância do ouvido até os olhos é a distância do dia mau, aonde nós não negociamos nossa fé e declaramos que acima de tudo reina o Senhor e que apesar de tudo, honrado e glorificado seja o nome do Senhor. Então talvez você tenha vivido um dia mau ou esteja vivendo um dia mau. E ao invés de eu orar para que o seu dia mau acabe, a minha oração é para que durante esse tempo que você está vivendo isso, não blasfeme, não murmure, não reclame, adore em meio às dores, adore sem receber nada, adore fazendo perguntas e não recebendo respostas. Adore sem dinheiro, adore sem família, adore sem saúde, adore sem amigos, adore sem propósito, adore a Deus. Porque certamente o nosso Redentor vive e Ele se levantará em nosso favor. Amém? Então, se você está vivendo o dia mau, venha até o altar e adore a Deus. Se quiser fazer isso, pode fazer agora. Se você está vivendo isso. Pedir que toda a igreja fique em pé. Perdas financeiras na família, na sua vida, venha adorar a Deus. Luto de familiares, venha adorar a Deus. Saúde, venha adorar a Deus. Amizades, venha adorar a Deus. Não entende por que está acontecendo algumas coisas? Venha adorar a Deus. Adore a Deus. Tem feito perguntas a Deus, não tem recebido resposta? Adore a Deus. Porque certamente a tua adoração moverá o céu. A nossa adoração move o céu. Deus tem colocado em muitos de nós a reputação dEle. Que realmente a gente possa honrar isso, adorando o Senhor. Amém? Então eu vou dar um tempo para você orar, para você adorar a Deus. Mais 5 minutos eu termino o culto, mas queria deixar os irmãos também que estão em pé à vontade para adorar a Deus. Talvez não por isso, mas por outras razões que os irmãos têm a adorar a Deus. Adore a Deus, ore a Ele, fale com Ele nesse momento. Todos nós temos alguma coisa para dizer para Deus. Todos nós temos uma história. E que a nossa história possa ser como a história de Jó. De que com os nossos lábios não pequemos contra Deus. O dia mau chegou na vida de Davi. Mas Davi pecou.
Ele ficou com a mulher de Urias. A família de Davi sofreu muito, seus filhos sofreram muito. O dia mau chegou na vida de Pedro, e Pedro não suportou, ele negou Jesus. Mas Jesus o restaurou depois. Ainda que no dia mau você tenha errado como Davi errou, Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus porque não suportou o dia mau. Pedro não deixou de ser o apóstolo Pedro porque ele não suportou o dia mau. Ainda que a gente não tenha suportado o dia mau, Deus é o Deus que nos perdoa, Deus é o Deus que nos restitui, Deus é o Deus que nos traz de volta para Ele. Mas não deixe de adorar a Deus. Pai querido, nessa noite, nós queremos dizer que nós te amamos e adoramos por tudo que o Senhor é. Senhor, se o Senhor não nos der absolutamente nada, nós vamos te adorar como se o Senhor nos tivesse dado tudo, porque o Senhor é tudo para nós, Pai. O Senhor é tudo para nós. Mais do que as bênçãos das tuas mãos, nós queremos a tua presença. Senhor, ainda que estejamos vivendo luto na nossa casa, nós decidimos olhar para o alto e saber que o Senhor é por nós. E ainda assim, sofrendo e em meio às dores, nós adoramos o teu nome. Senhor, ainda que alguns de nós estejam vivendo doenças na família, como câncer, AIDS, problemas no coração, pulmão, doenças, diagnósticos terríveis, ainda assim, Senhor, nós decidimos louvar, exaltar e glorificar o teu nome. Ainda que alguns de nós estejamos sendo caluniados, injustiçados, causas na justiça, situações que não foram resolvidas, ainda assim, Senhor, nós decidimos olhar para o Senhor e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Ainda que a gente muitas vezes peça para que o Senhor nos leve, porque não aguentamos tanta dor e sofrimento, e não entendemos algumas coisas, e questionamos o Senhor, ainda que o Senhor não responda, e ainda que o Senhor fique em silêncio, e não nos fale absolutamente nada, nós falamos ao Senhor: nós te amamos, e bendito e louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Recebe nessa noite, Senhor, apesar das nossas dores e lutas, recebe a nossa adoração autêntica, verdadeira, e em espírito e em verdade, por tudo o que o Senhor é. Nós só desejamos o Senhor, nós só queremos o Senhor, nós só ansiamos a presença do Senhor, nós só queremos passar a eternidade com o Senhor. Oh Deus, o resto não nos importa, só o Senhor. Abençoa, Pai, nossa vida hoje, e que ao deitarmos hoje nas nossas camas, teu Espírito Santo ainda se revele a nós de uma forma mais profunda, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode olhar para mim? Antes de você ir embora, quero te dizer que essa não é uma palavra comum. Você não vai sair daqui dizendo assim: nossa, pastor, saí encorajado do culto hoje. Sair assim não é comum, mas é necessária. Porque, meus irmãos, eu me assusto às vezes ouvindo algumas pregações aonde o Deus da prosperidade vai te dar tudo o que você quiser. Não existe isso. Aonde o Deus do milagre vai fazer um milagre na sua vida porque Ele tem que fazer. Ele não tem que fazer, mas se Ele quiser, Ele faz. Mas se Ele não quiser, Ele não faz. E bendito seja o nome do Senhor. Não se deixe enganar por esse tipo de mensagem que faz assim um Deus que Ele é meio assim, sabe, aquele cara da lâmpada que você esfrega e fala assim: pedido número 1, pedido número pedido. Não deixe. Se coloque sempre como servo, como serva. Se coloque sempre como filho e filha, obediente a um pai que te ama, que morreu por você. Nunca esqueça disso. Ele já morreu por você.
Deus já deu o mais caro, Jesus Cristo. O que nós podemos pedir a Deus que seja mais caro que seu Filho? Ele já nos deu o mais caro. É claro que Ele nos dará, juntamente com Cristo, todas as coisas. É claro que Ele nos dará. Mas nós nos relacionamos com Ele por quem Ele é, não pelo que Ele dá. Amém? Assim, nós encerramos esse culto adorando a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com toda a sua família, e que a boa mão do Senhor te guarde, te proteja, te livre de todo mal, e que o Espírito Santo te conduza num caminho reto, num caminho justo, e que você nunca se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas que você ande sempre nos retos e santos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você está nos visitando, passe lá no fundo, o pastor Maurício está com a equipe para te dar um presente e dizer que você é bem-vindo no nosso meio. Vá em paz e que o Senhor te abençoe.